Então aqui nós vamos abordar agora o neoclassicismo, o romantismo e o realismo. Vamos começar com o neoclassicismo, que é o período que se caracteriza pela volta dos valores greco-romanos. O período clássico, né, da antiguidade. Então aqui a função da arte era elevar o moral e o ânimo das pessoas. Como que vai se fazer isso? A gente vai perceber que tem uma certa formalidade, uma racionalidade nas imagens que são mostradas, nas esculturas, pinturas e na própria arquitetura. A gente vai perceber também um certo equilíbrio nas cores, né? E também através de fortes emoções. Então, aqui a gente tem o Panteão. Como vocês veem, a gente logo reconhece o friso, a colunata romana, grega, né? E a abóbada. Então, são prédios que eles vão ter essa imponência, né? E mostrar esse poderio de épocas passadas. Na pintura, a gente tem dois exemplos, é o Davi e o Ingres, que são dois pintores que eles foram diretores da Academia Nacional de Belas Artes, lá em Paris, e eles vão impor um determinado gosto, uma determinada forma de pintar. Como é que o primeiro deles foi o Davi? A gente percebe nessa cena, que é o juramento dos Horácios, que é tudo posado, tudo meio engessado. Por quê? Porque era calculado com a proporção áurea, os retângulos. Tem aqui um desenho invisível dessa rígida grade da proporção áurea, que era aquele princípio clássico da beleza. E a gente percebe que é uma cena que eles estão se despedindo para ir para a guerra e fazem o juramento na frente das suas mulheres. As mulheres estão desesperadas, mas não passa muito isso pela pose que elas estão. Não há um desespero expressado de uma forma dramática. Aqui a gente vê que elas estão placidamente chorando, né? Isso é o neoclassicismo. Aqui nós temos o outro exemplo, que é o Ingres, que é um retrato do Napoleão. É o Napoleão Bonaparte, o primeiro, aquele da mãozinha. E a gente vê essa pose que ele está ali naturalmente posando para o seu artista. Então, Ingres, ele foi famoso também pelas mulheres que não aparecia a marca das pinceladas nessa pintura neoclássica. Isso era proibidíssimo, tinha que ser essa passagem de luz e sombra bem suave, que é aquilo da pintura a óleo que a gente viu lá no Renascimento, né, com Leonardo da Vinci. O que a gente vê também? É uma beleza idealizada. Essa mulher parece que ela não tem ossos, ela tem um prolongamento do braço que parece de borracha, né, como se fosse elástica, assim. A gente vê também uma escolha de cores de uma gama muito discreta, não tem grandes contrastes de cor. E o outro exemplo arquitetônico é o Portal de Brandemburgo. Vocês vejam que tem uma biga com 4 cavalos, não é apenas um arco do triunfo, né? Esse arco ele tem 5 segmentos. Então é esse exagero, uma imponência, né, que é para mostrar esse poderio neoclássico, né, do país. E aqui a gente passa ao romantismo, que foi, na verdade, um movimento paralelo ao neoclassicismo. Eles quase se fundem, mas eles têm características bem diferentes. Então, no romantismo, a função da arte é emocionar, é mostrar o exagero, é exaltar a imaginação, todo esse poder da emoção e do sentimento. O artista, ele tinha que mostrar o eu sinto assim, eu penso assim, eu faço assim, né? Esse movimento foi um movimento também que pode-se dizer bem dramático. Aqui a gente tem o exemplo do Géricault, que é o barco da Medusa. Esse barco era um navio que trazia escravos da África. Ele naufragou e o capitão foge com a tripulação e eram, sei lá, umas 100 pessoas, sobraram 15
Então houve cenas de canibalismo, e quando eles chegaram em Paris, essa história foi contada e chocou toda a cidade. Então o Géricault, ele pega esse episódio da época que aconteceu e ele vai mostrar com toda emoção no seu quadro. Outra coisa aqui é que essa forma de pintar, ela tem que ter pinceladas rápidas. Por quê? Porque elas traduzem essa emoção do artista. Não é para ficar lambendo a tela, fazendo uma passagem bem suave, né? Isso era lá no neoclassicismo. Aqui tem que mostrar o contraste de luz e sombra, essas pinceladas rápidas e borradas, né? Uma composição em diagonais, que isso mostra movimento, né? E vai mostrar esse sublime, é como o homem se depara com essa natureza, como ele se sente pequeno, como ele pode contemplar isso, que ao mesmo tempo que atrai, também dá um certo medo. E aqui a gente não pode esquecer que essa emoção toda, ela teve origem na literatura. Esse movimento literário se chamou Tempestade e Drama, vem lá da literatura alemã. Aqui a gente tem um exemplo de um pintor que é inglês, mas que ele segue essa ideologia, né? Esse trabalho se chama O Barco a Vapor numa Tempestade de Neve, como a gente vê. O Turner era um artista muito especial, ele comprava o ticket para tomar o trem, entrava no trem, na cabine, botava a cabeça para fora, e tinha que ser quando estava chovendo. E aí o trem partia e ele via aquela confusão de chuva, água, vento, e isso ele tentava traduzir na tela. Mais romântico que isso, impossível. Então, aqui é essa vontade de mostrar essa imagem em contraponto àquela afetação francesa, de mostrar tudo engessadinho, certinho, né, no seu lugar. Lá na Espanha, nós temos o exemplo de Goya. Goya foi um artista atormentado, ele não gostava do Napoleão, Napoleão invadiu a Espanha naquela época, e aqui ele mostra as tropas, né, napoleônicas sacrificando pessoas na rua, que são os fuzilamentos do 3 de maio de 1808. Então aqui o que ele faz? Ele coloca essa vítima crucificada no meio do quadro, com uma luz intensa e os fuzis apontados para ele. E assim a gente pode passar para o próximo movimento, que é o realismo, e não podemos esquecer aqui que há uma passagem nesse início do século XIX, que é muito importante a influência da fotografia. O que vai acontecer aqui? A partir desse momento, a função da arte ela vai ter uma nova proposta, que é mostrar a realidade como se vê, sem modificações, porque a fotografia está aqui bicando essas imagens. Então, o que a gente vê? Que era deixar de lado as emoções ou a subjetividade ao olhar a vida. A fotografia está mostrando a realidade como ela é. Então, o que esses artistas vão propor, por exemplo, como Courbet, ele dizia que ele não fazia anjos porque ele nunca viu um. Ele vai olhar quem? Os trabalhadores do campo, ele vai olhar os vizinhos dele, ele vai olhar as vizinhas, as pessoas que estão em torno dele. Ele faz os quebradores de pedras, assim como ele faz um encontro com um vizinho no meio do caminho, né? Ele faz uma moça se penteando. São cenas do cotidiano, né? Da vida que as pessoas levam. Então, aqui a gente tem o outro exemplo, que é o Millet, e ele vai mostrar a vida do campo, assim como o Courbet mostrou lá os quebradores de pedra, que era do ambiente urbano. Na escultura nós temos Rodin, e Rodin teve uma encomenda da prefeitura pedindo um retrato, vamos dizer, uma escultura do grande escritor Balzac.
Como é que ele vai fazer essa escultura? E aqui é um outro dado importante para a definição de escultura, que era uma coisa vertical em cima de um pedestal, e que é a subtração de material. E aqui, o que ele vai fazer? Ele tira o pedestal. Porque para o realismo, o Balzac era apenas um homem como outro qualquer. E ele vai mostrar uma escultura quase inacabada, como o Balzac se apresentava, ele era meio desleixado. Então, isso, a prefeitura não queria aceitar a escultura, mas o Rodin conseguiu mostrar todo o seu talento e hoje em dia ela foi também reproduzida em vários lugares, né? E a gente pode apreciar o Balzac. Então, assim, nós podemos encerrar a nossa aula sobre o neoclassicismo, o romantismo e o realismo, que entende do século XVIII até o século XIX. E nos vemos na próxima aula.